Isso aí, meu querido irmão, é isso aí, minha querida irmã. Estamos entrando lá nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição do nosso programa Saudosa Lembrança. E convidamos você para estar conosco nessa oportunidade, tá certo? Para nos acompanhar aqui toda a nossa programação. Você é o nosso convidado especial. Você que acabou de ouvir aqui dentro da nossa emissora o programa Reflexão do Dia, com o pastor Jarber Souza, tá certo? Eu te convido agora a ficar conosco até às 7h30 da matina, até às 8h30 da matina, ouvindo as melhores músicas, ouvindo as melhores canções que serão tocadas aqui dentro do nosso programa. E comigo aqui no Master, eu tenho meu amigo Leomar Gomes do Espírito Santo, que ele é o cara completo, tá certo? É locutor, apresentador, diretor do programa e também ali trabalha no Master tocando as melhores canções aqui dentro da nossa emissora. Por isso, não mude de frequência, não mude de emissora. Tá? Quero abraçar a você que está conosco no nosso aplicativo. Nosso muito obrigado por sua audiência e por sua sintonia. Que Deus te abençoe grandemente nessa semana, tá bom? Você também que está nos acompanhando pela 87,9, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa nesse dia. E meu amigo Leomar, com certeza, já preparou ali uma canção especial que vai ser tocado aqui dentro do nosso programa para você que nos acompanha em qualquer parte da Grande Bacabal e região. Você que nos acompanha, tá certo? Meu amigo Leomar vai já tocar uma música especial aqui para você dentro da nossa emissora, tá certo? Quero abraçar nesse início do programa, meus irmãos, tá? A irmã Terezinha, na Ordem de Deus, que nos acompanha. Nosso muito obrigado pela sintonia, irmã Terezinha. Obrigado por sua audiência. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado aos meus irmãos aí, também na Efatá, o irmão Ayrton, que sempre acompanha o nosso programa. Muito obrigado. Então, essa música, meu amigo Leomar vai tocar aqui dentro do nosso programa nesse momento. É para a irmã Terezinha, na Ordem de Deus, e para o amigo Ayrton, ali na Efatá, Coab 3. Você viu aí essa belíssima canção dentro do nosso programa, um clássico da nossa harpa cristã. Como já oferecemos aqui, quero oferecer também na Efatá, tem a irmã Antônia Soares, tá certo? E o irmão João, seu mundial esposo, que com certeza também estão acompanhando a nossa programação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? E você em qualquer parte da cidade que esteja nos acompanhando, mande um alô para nós, entre em contato com a gente, diga de onde você está nos ouvindo, que nós com certeza mandamos uma luz especial para você e também tocamos uma música em oferecimento para você. Você pode interagir conosco, mandando o seu alô, mandando o seu abraço a quem você quer cumprimentar nesta manhã de segunda-feira, tá certo? E quero nesse momento abraçar na Rua do Sol a irmã Vanusa, que está sintonizada conosco. Vanusa, que é a esposa do irmão da Chaga. Nosso muito obrigado, irmã Vanusa, que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família. E o bom diácono Francisco da Chaga também ali no Setúbal. No Setúbal também eu tenho a irmã Dominga, na Rua Expedito de Jesus. Eu tenho também a irmã Ana. Eu tenho também a irmã Dinamara acompanhando a nossa programação, isso no bairro Setúbal. E um abraço especial a todos os meus irmãos ali naquele bairro que estão sintonizados na nossa emissora nesta manhã de segunda-feira. Tá certo? Você pode mandar o seu abraço, como eu já disse, entrando em contato conosco aqui nesta manhã. Somente mensagem, tá bom? Não ligue porque não tem como nós atendermos aqui a sua ligação, tá? Quero mandar um abraço também nessa manhã de segunda-feira para o irmão sintonizado conosco ali, o irmão Isildo, é isso? Isildo Osório, tá certo? Manda um alô para a Glória de Doutorados no Mato Grosso do Sul. E um alô para os irmãos do bairro Areal, tá certo? Aqui em Bacabal, tá bom? Muito bem, irmão Isildo Osório, nossa companhia, nossa sintonia. Nosso muito obrigado nessa manhã de segunda-feira. Comigo aqui no estúdio tem o meu amigo Oséias Alves. Quer mandar um abraço para quem, Oséias? Lembra do show da Xuxa? Quero mandar um abraço para mamãe, para papai, né? É do teu tempo aí, Oséias? O show da Xuxa. O Oséias tá aqui comigo, dentro do estúdio aqui do nosso programa. Então o Oséias tá mandando um abraço para a mãe. Ué, mandar tua mãe lá? Maria Alves, irmã Maria Alves, aí na Coelho Dias, tá bom? Irmão Oséias Alves aqui dentro do nosso programa. Então vamos de música, irmão Leomar, atendendo o pedido musical nesta manhã aqui dos nossos ouvintes, tá certo? Comigo aqui está a irmã Gorete. A irmã Gorete, que agora não está mais no calçadão da Benedito Leite. A irmã Gorete agora reside ali
ali na vizinha do Osaías Alves, mora ali no Parque Manuel Lacerda, tá certo? Na Coelho Dia. Então, um abraço à irmã Gorete, que está ligadinha no nosso programa nesta manhã de segunda-feira. Um forte abraço, vamos de música e voltamos já. Bora lá, Leomar, voltando aqui com o nosso programa nesta manhã de segunda-feira. O Leomar hoje está no ritmo da harpa cristã, né? Foi 2 clássicos da nossa harpa cristã, tá bom? Quero mandar um abraço ainda conosco, nossa sintonia, a irmã Maria Moreira, sintonizada conosco aqui através do nosso WhatsApp, irmã Maria Moreira, irmã Neuza Lide, irmã Marcelina e irmã Quitéria, todas aí da congregação, de onde? De onde a congregação? Da congregação Monte da Transfiguração, aí no bairro da Esperança, que é dirigida e conduzida pelo bom diácono, irmão Leomar Gomes do Espírito Santo. Eita Jesus! Ei, papai do céu, tá bom? Então um abraço aí a essas irmãs sintonizadas conosco. E comigo aqui direto no WhatsApp, eu tenho a irmã Nilda Lima, irmão Paulo Lima, também sintonizado conosco nesta programação, tá certo? Muito obrigado, irmã Nilda, por sua companhia. Obrigado, irmão Paulo, por sua audiência. E eles pedem um hino aqui, viu, Leomar? Um hino aí, vou te mandar aqui com Mateus e Enze, tá certo? Está chegando a hora da partida, ou a hora de partir, tá bom? Veja aí na nossa berlina musical, para atender o pedido da irmã Nilda, que nos acompanha ali diretamente do residencial Grenville, na nossa sintonia, tá certo? Um abraço à irmã Nilda, um abraço ao irmão Paulo, sua família abençoada, tá certo? E eles que congregam ali conosco, na Efatá, Abra-te, Efatá, Abra-te. Então um abraço a todos meus irmãos da Efatá, como disse Costa Filho, né? O auxiliar pesado lá da Efatá. Ele colocou lá o cunha nos irmãos de Efatitas. Os Efatitas, tá bom? Então um abraço à irmã Nilda, ao irmão Paulo, e mais uma vez ao irmão Ayrton, à irmã Antônia, tá certo? Que ambos estão ligados na nossa programação, tá? Quando o Leomar prepara aí essa música especial, eu atendo aqui no Zap, eu atendo direto da Santo Dumont. Está comigo aqui ela, a irmã Graça, como sempre, ligadinha na nossa programação. Um abraço, irmã Graça, que Deus abençoe grandemente a sua família. E com a irmã Graça também tem o irmão Raimundo, seu esposo, tá certo? Ligadinho conosco ali na Santos Dumont, na rua, me deu um branco aqui o nome daquela rua que eu sabia no tempo, Rua Congonhas, me parece que é Congonha, uma coisa assim, tá? Tempo que era cobrador, sabia o nome de todas as ruas de Bacabal, mas já se passaram muito tempo, não me lembro mais de algumas. Não lembro de todas, mas de algumas. E a Santo Dumont nós friviava ali, cobrando de bicicletinha. Era de bicicletinha. O tempo é bom, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta, né? Não é, meu amigo Osaías? Deus, acertei, né? Galeão, não, é Rua Galeão, eu disse Congonha, quase que eu acertava, tá bom? Então, Rua Galeão, irmã Graça, ali os aeroportos estão tudo ali na Santo Dumont. Rua Congonha, Galeão, tá certo? Então, um abraço à irmã Graça, sintonizada conosco. E também na Santo Dumont eu tenho o bom diácono Elias. O bom diácono Elias e o bom diácono Rogério. Já é diácono Rogério, Leomar? Ainda não, né? Mas tá chegando, tá bom? Então, um abraço ao bom diácono Elias, ali na Santos Dumont. Tem a música aí da irmã Nilda, Leomar, com Mateuense. Está chegando a hora de partir. Então vamos ouvir essa música especial aqui dentro do nosso programa esta manhã de segunda-feira. E muito bem, estamos de volta com o nosso programa Saudosa Lembrança nesta manhã de segunda-feira. E comigo aqui no Zap eu tenho ela, a minha querida irmã Vanderleia, ali minha ex-ovelha, na Oásis de Deus, tá certo? Precisamente na Rua Gonçalves Dias. Eu tenho ligadinha na nossa programação, a irmã Vanderleia, tá certo? Bom dia, na paz do Senhor. Também estou sintonizada no seu programa, pastor José Ribamar. Muito bem, irmã Vanderleia. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência, obrigado por estar sintonizado conosco. E as músicas aqui do nosso programa serão tocadas para a irmã Vanderleia, aí na Gonçalves Dias, também eu tenho ali, além da irmã Vanderleia, eu tenho a irmã Tunica, também sintonizada conosco, que sempre ouve o nosso programa. Eu tenho a irmã Rita também, que sempre escuta o nosso programa, tá bom? Então, um abraço, irmã Vanderleia, que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa, tá bom? Comigo aqui no Zap também eu tenho direto ali do Parque Rio Barbosa, eu tenho a irmã Sueli, aqui no sítio, né? Essa família no Parque Rio Barbosa, tá certo? O Brás e a Melissa também acompanhando a nossa programação, portanto, o seu esposo
e a sua filha, tá certo? Manda um alô aqui para nós no sítio, tá bom? Para a família da irmã Sueli, ali no Parque Rui Barbosa, tá bom? No Parque Rui Barbosa também tem ali no Areal, bem pertinho do Parque Rui Barbosa, ligadinho ali com o Parque Rui Barbosa. Eu tenho o irmão Francisco, a irmã Elisa e também a irmã Elizabeth na nossa sintonia, acompanhando a nossa programação, tá bom? Então, eu quero oferecer mais uma canção aqui dentro do programa e logo após essa canção, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, tá? Ainda há tempo de você participar conosco, interagindo aqui conosco na nossa programação, tá bom? Mandar um abraço especial para minha esposa, a irmã Raimundinha. Alô, irmã Raimundinha, sintonizada conosco ali na rua Antônio Rodrigues, no bairro Setúbal. Muito obrigado por sua companhia. Uma hora dessa tarde já se ligada ali na nossa programação, tá? Quero mandar um abraço também para os meus irmãos que acompanham o nosso canal, tá certo? Nosso canal Querigma. Você que não é inscrito ainda, vai lá, dê essa forcinha pra gente, inscreva aí no nosso canal e participe. Ainda aqui no Zap, eu tenho comigo aqui no Zap, aqui eu tenho o irmão Fernando, ligadinho na nossa programação, tá? O irmão Fernando, aqui no Tempo Central, está ligado. E com ele tem o grande Orlandinho, né? Irmão Orlandinho também acompanhando a nossa programação. Então, um abraço, irmão Fernando. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que tenha uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Eu me lembro uma vez, irmão, trabalhando ali na Oásis de Deus, e aí eu disse para do final do culto, eu desejei uma semana de luta para os irmãos, né? Porque, Leomar, porque como é que tem a vitória? Me diga aí. Como é que tu é vitorioso sem as lutas? Sem as pancadas, sem as porradas. Aí eu digo, irmão, desejo a todos uma semana de luta, porque você quer a vitória. Sem luta não tem vitória, né? E aí no culto seguinte, na semana seguinte, a irmã me procurou e disse, irmão, não diga mais um negócio desse, não. Eu digo, o que foi que aconteceu, minha irmã? Irmão, eu tive uma semana assim aperreada, uma semana atribulada. Eu digo, o que aconteceu, irmã? Mas a senhora não foi vitoriosa? Fui, Deus. Então, minha irmã, graças a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, porque você resistiu às pancadas do dia a dia, resistiu os dias maus, tá certo? E a vitória veio em nome do Senhor Jesus, né? Porque a vitória sem luta é fraude. Vitória sem luta é fraude, não é verdadeira. Tá certo? Então vamos de música, irmão Leomar. Aqui dentro do nosso programa, mais uma canção especial para todos os nossos ouvintes. Que eu quero nesse momento oferecer essa música para os meus irmãos dos interiores também que acompanham a nossa programação. Como por exemplo, Mata Fome, Pau d'Arco, Luziana Rural, tá certo? Santo Antônio dos Alves, município de São Luís Gonzaga. São Antônio dos Alves é município de Bacabal ainda, depois da Luziana. Santo Antônio do Costa, Santo Antônio do Costa, que é município de São Luís Gonzaga, onde tem a Congregação Querigma, que é dirigida pelo meu amigo Arenildo do Espírito Santo. Então, um abraço, meu amigo Arenildo, e todos os meus irmãos que congregam ali na Congregação Santo Antônio do Costa, no município de São Luís Gonzaga, tá bom? Vamos de música, Leomar, e volto já com a palavra de Deus. Tem mais ouvinte, Leomar? Leomar tem que ter mais ouvinte aqui, tá certo? Vamos lá. O irmão Zé da Cruz, no Pantanal, ligado conosco, tá bom? Então, um abraço, irmão Zé da Cruz, um abraço, irmão Cristiano, tá certo? Ligadinho conosco nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir esse belo hino na voz de Zilanda Valentim, Um Anjo Serei, sucesso aí da década de 1980, tá bom? Tocou aqui dentro do nosso programa, tá bom? Um abraço, essa canção aí para todos que estão sintonizados conosco. Como é o caso do irmão Lucimar, no Pantanal, e também do irmão Jura, no Pantanal, tá certo? Essa música especialmente para isso. Leomar, traz a vinheta da palavra? Muito bem. Meus irmãos, eu quero conversar com você aqui dentro do nosso programa. Claro que é só uma conversa rápida. O objetivo aqui é despertar em você o interesse para você se aprofundar mais nas doutrinas fundamentais que você professa ou que a sua igreja professa. Estamos trabalhando o nosso cremo, a nossa proposta de trabalhar aqui no rádio. Estamos também trabalhando na igreja, na congregação Efatá, trabalhando a nossa declaração de fé, tá certo? Que é o resumo das doutrinas fundamentais da fé pentecostal, tá certo? E você, como um crente, um bom assembleiano, tá? Deve estar na ponta da língua
as doutrinas que você professa, que você acredita como verdadeiras, tá? E aí estamos trabalhando essa série de estudo bíblico na nossa congregação e achei por bem compartilhar aqui no rádio. Como o tempo aqui é bem curto, resumido, então seremos também bem resumido para dar o mínimo, a noção, um norte, para que você possa se aprofundar nessas doutrinas, tá? E a doutrina de hoje, vamos falar aqui também o pastor Raifran Batista, que é um teólogo maranhense, tá certo? E que também já lançou 2 literaturas nesse sentido. Ele lançou primeiro o Nosso Cremo, que é um comentário da declaração de fé, tá? Nosso Cremo, uma instrução às principais doutrinas da fé cristã, ensinada pelas Assembleias de Deus no Brasil. Esse foi o primeiro livro que ele lançou. Aí depois ele lançou agora o segundo livro, com o título 160 perguntas e respostas sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, tá? E você, se puder adquirir essa literatura, eu faço a indicação. É um bom conteúdo para você, meu amado irmão e minha amada irmã. E hoje vamos falar sobre a doutrina do pecado, da necessidade do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, que ele também ele chama de artigo, né? Ele achou por bem chamar de artigo, tá certo? E como eu disse para você, uma doutrina, para que ela se baseie, precisa de no mínimo 2 referências em cadeia que colabore, que comprove aquilo que a Bíblia está dizendo. Não vale a pena, não é válido você pegar um versículo isolado da Bíblia e com base neste versículo criar uma doutrina. Segundo os hermenêuticos, não funciona. Segundo a exegese, a exegese não é assim que a coisa funciona, tá? Para que eu possa ter uma doutrina bíblica, eu tenho que ter no mínimo 3 versículos que falem entre si, né? Que comprovem, porque a Bíblia ela é auto-interpretativa, ela mesmo por si só se interpreta, tá? Então é por isso que nós vemos muitas loucuras hoje aí na sociedade, né? Tivemos muita doideira. Igrejas que eu não chamo nem de igreja, me perdoe, né? Não chamo nem de igreja, é muita loucura, né? O cara pega um texto bíblico isolado e forma uma doutrina, e com base nessa doutrina ele forma uma igreja, porque ele acredita assim, e tal, e tal, e tal. Eu disse falando com os irmãos na igreja, que alguma pessoa se questiona, mas por que tem tantas Assembleias de Deus? É a Assembleia de Deus do Puleiro, dos Anjos, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a Assembleia de Deus que não sei de quê, é a Assembleia de Deus não sei de quê. Aí o pessoal, o povão não entendem, que não são obrigados também a entender, né? Não conhecem e bota tudo no mesmo balaio. É a Assembleia de Deus. Não, meu irmão. Existe N Assembleia de Deus aí para tudo quanto é gosto. Mas por que tem isso? Porque é exatamente devido a essa divergência doutrinária. Parte dessas divisões são as divergências doutrinárias que há, né? E por que tem tanto? As pessoas perguntam. É porque a Assembleia de Deus, o seu nascedouro, os fundadores da Assembleia de Deus, não se preocuparam em patentear o nome Assembleia de Deus. E aí, depois de 70 anos, há uma lei que diz que tanto os hinos como o livro, depois de 70 anos, nome se torna domínio público. Então, o nome Assembleia de Deus se tornou domínio público. Então, qualquer doido, qualquer maluco, que por alguma razão diverge aqui da Assembleia de Deus Missão, aí ele vai lá e forma a Assembleia de Deus dele do 5º dia, do 7º dia. Né? Tem até a Assembleia de Deus do 7º dia, para você ter uma ideia, que guarda o sábado. Tá? Então é isso, meu irmão. Porque falta de doutrina. Tá? Falta de doutrina, aí vira fanatismo, vira essas coisas aí. Tá? E trazendo essa explicação para que o irmão entenda a importância de uma doutrina, para que uma igreja cresça equilibrada, para que uma igreja cresça alicerçada e firmada na palavra de Deus. Quando você vê essas loucuras aí, é a igreja que não tem doutrina, que nasce sem pé e sem cabeça, tá? E o artigo de número 5º da nossa doutrina de fé, ela diz o seguinte: nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória, que foi destituído da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurá-lo outra vez a Deus. Então nós cremos nisso, nós cremos que o homem
foi corrompido pelo pecado e de que o homem decaiu da graça de Deus. E uma vez que o homem decaiu da graça de Deus, o homem precisa do perdão de Deus, o homem precisa do arrependimento, precisa arrepender-se dos seus pecados e acreditar no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Não há remissão de pecados, não há perdão de pecado sem o envolvimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu quero dizer nesta manhã que o sacrifício de Cristo no Calvário, ele é o suficiente. Fique bem claro aqui, meu irmão, que somos salvos pelo sacrifício dele. Ele foi o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, que se apresentou a Deus para restaurar a minha vida, para restaurar a sua vida, para restaurar a humanidade. E digo mais, ele é o elo que me conecta com Deus, ele é o elo que me aproxima de Deus, ele é a ponte pela qual eu ando para chegar a Deus, né? Tem uma máxima aí que diz que todos os caminhos levam a Deus, desde que você tenha amor no coração. Mentira de Satanás, isso é balela, isso não existe. Todos os caminhos não levam a Deus, não. Ele mesmo disse, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mas ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse negócio que todo caminho leva a Deus, isso é balela, isso não existe não. Então nós cremos na doutrina do pecado. Cremos que o homem já nasce com a natureza adâmica. E que ao seu nascer, a sua convivência, essa natureza pecaminosa vai se desenvolver na vida dele. E que por isso ele precisa do perdão de Deus, precisa aceitar a Cristo como Salvador, precisa aceitar o sacrifício. Por que eu estou dizendo isso que só Cristo é o suficiente? Porque há muitas outras denominações religiosas que querem anular o sacrifício de Cristo. Quando dizem que apenas o sacrifício não é o suficiente para que eu seja salvo. Para que eu seja salvo, eu preciso mais de um adereçozinho aqui. Eu preciso mais de uma coisinha aqui. Se eu não fizer mais essa coisinha aqui, ou guardar um dia, ou fazer outra prática, outra penitência, né? Eu não sou salvo. E quando a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que somos salvos por fé em Cristo Jesus, somente nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós cremos nisto. É uma doutrina básica e fundamental das Assembleias de Deus no Brasil. Se tiver outra Assembleia de Deus no Brasil com outra história diferente dessa, é mentira. Nós cremos nisso. Porque, queridos irmãos, o 5º artigo do nosso cremo, ele expressa a doutrina sobre a origem e a natureza do pecado que destitui o homem da presença de Deus. E não só isso, mas destitui o homem da santidade de Deus. Este artigo trata também das consequências da queda do homem e mostra ainda o ensino da Bíblia acerca da necessidade do arrependimento, da fé na obra expiatória de Cristo, na comunhão com Deus. Então a doutrina do pecado encontra-se encontra na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ela encontra tá lá. Porque, queridos irmãos, a Bíblia é bem clara em mostrar isso. Porque o homem ele foi criado, quero ressaltar aqui, foi criado perfeito. O que Deus fez, a Bíblia diz no ato da criação, tudo que ele foi fazendo foi bom. Então o homem Deus criou o homem no estado perfeito. Mas o homem se corrompeu. O homem se afastou dessa perfeição de Deus. Eu costumo dizer, que Deus não nos proíbe a nada. Eu sou livre, você é livre. A Bíblia não traz proibição a nada, meu amigo Oséias Alves. O que Deus faz ao homem, assim como ele fez lá no Jardim do Éden, criou o homem, né? Botou no Jardim do Éden e deu um conselho, deu uma orientação para o homem. Diz, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, pode tocar, pode se lambuzar, pode encher a pança, encher a barriga, mas dessa aqui você não mexa.
que Deus fez. Aí Deus proibiu o homem, ele tinha poder para isso, de proibir? Claro que tinha. Claro que tinha poder, porque ele é poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele tinha esse poder de proibir, de frear o homem. Mas, no entanto, ele não o proibiu. Ele apenas aconselhou e disse, olha, não comeis, não toquem neste fruto. Né? E aí, como nós também, uma doutrina fundamental, uma crença da Assembleia de Deus, cremos no livre-arbítrio, né? Como teve esse livre-arbítrio de escolha. E foi lá e tocou no que Deus aconselhou, orientou que ele não tocasse. E aí, uma vez desobedecida, o homem quebrou uma ordem natural estabelecida de Deus. E como toda quebra de ordem tem consequência, né? Toda quebra de ordem tem consequência. E a consequência dessa quebra natural da ordem estabelecida por Deus, do padrão estabelecido por Deus, ô irmão, era para nós estarmos vivendo um dia, assim, coisas maravilhosas. Já pensou o mundo sem pecado? Como seria maravilhoso? Ei, mas não fique triste não, deixa eu dizer que o projeto de Deus ele permaneceu. De restaurar o homem, de implantar essa nova terra novamente. Ele permaneceu e permanece até hoje. Nós aguardamos esse novo céu, nova terra. Né? E aí, voltando para a quebra do princípio, a quebrada do princípio, entrou o pecado. E com o pecado entrou todas as mazelas que aí estão. Aí entrou a morte, entrou a morte. Todos passaram a morrer. É por isso que você não entende, às vezes, nos velórios, né? Nos velórios, as pessoas choram, umas vão mais além, desmaiam, vão para o hospital, fica o sentimento de perca, o sentimento de separação. Por que isso acontece, pastor Ribamar? É muito simples. É porque no meu DNA de criação, no seu DNA de criação, a morte não fazia parte. É por isso que é inato do ser humano, é inato do ser querer viver. Ninguém quer morrer, apesar de irmos para o céu, sabendo que o céu nos aguarda, que é um local melhor do que esse aqui, apesar de tudo isso. Mas nós temos esse sentimento inato em nós de viver, de vivência, de sobreviver. Porque não fomos criados para morrer. Não fomos criados para morrer, né? Quando Deus nos fez para vivermos eternamente. Mas aí, como a quebra do pecado, que entra o pecado do mundo, e aí diz a Bíblia que todos os seres humanos passaram a morrer. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O pecado não afetou apenas a raça humana, não. O pecado afetou até a natureza. Paulo diz que a natureza geme por causa do pecado. Né? E se o homem viver no pecado eternamente, ele também perecerá eternamente. Mas aí Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele restitui novamente o homem a Deus, a ele. Sabe? Enviando seu filho amado, enviando Jesus para morrer no Calvário, para nos perdoar e para nos dar vida eterna. Então a entrada do pecado no seio da raça humana trouxe tudo isso que nós vemos hoje no mundo, tá? Falta de amor, né? Falta de perdão, de compaixão. Tudo isso é consequência do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele traz de volta a restauração do homem, né? Ele traz de volta, né, a imagem do homem que havia separado, porque disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Então, nessa manhã, queridos irmãos, é uma doutrina fundamental, a doutrina do pecado, porque há umas correntes aí negacionistas, né? Negando, sobretudo aí, um bando de loucos aí na internet, dizendo que o pecado não existe, dizendo que o inferno não existe, que nada disso é real, que isso foi criação do clero romano na Idade Média, para amedrontar o povo, para botar medo, botar pânico, né? E que, portanto, a igreja criou essa figura mitológica. E note, deixa eu acabar para você, né? Estou pegando um dado histórico, né? Para dizer, para afirmar essa negação de hoje, muitos já negando que o inferno não existe, que o pecado não existe, que isso foi invenção da igreja, né? E tem muita gente caindo nessa balela, né? Tem muita gente caindo nessa balela.
Trabalhei numa igreja que tinha um auxiliar, um homem de Deus, na época um homem compromissado, mas caiu nessa balela de internet desse doido aí, dizendo que o pecado não existe, dizendo que o inferno não existe, que tudo isso aí é invenção, é da mitologia religiosa, isso é coisa dos religiosos. E de que Deus é amor. Até mesmo igrejas, algumas igrejas, que eu não vou dizer aqui por questão de ética, não vou citar o nome, mas tem algumas que professam, no fundo, se você for olhar bem direitinho, eles creem nisso, eles creem também que o inferno não existe, que o inferno não é real, que apenas era uma figura de linguagem que Jesus estava ali apresentando, era apenas uma figura de linguagem, mas que na realidade, por que eles dizem isso? Eles dizem, se baseando de quê? Que Deus é tão bom, e Ele é bom mesmo, que Ele é tão amor, e é amor mesmo, né? E que Ele não fez o homem, portanto Ele não vai lançar o homem no inferno, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Eu concordo, é verdade, mas eles esquecem da outra parte dos versículos, quando a Bíblia diz que Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, mas também Ele é justiça. Justiça. E vai punir o pecado onde estiver. Mas se o homem for punido pelo pecado, não é culpa dele, porque ele já se apresentou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para livrar o homem do pecado, para dar ao homem uma nova vida, para dar ao homem, sobretudo, uma nova oportunidade. Está aí o verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Afirma as Sagradas Escrituras. Então, se alguém, amado irmão, ir para o inferno, não é culpa de Deus de maneira nenhuma, porque ele já se apresentou como o libertador de Israel, né? Ele já se apresentou, está bem aí. Então, essa doutrina, meu irmão, não procede, essa doutrina não tem base bíblica. Essa doutrina de que o céu não é, de que o inferno não é real, né? Eu não queria pagar para ver, e também você não pague para ver não, meu irmão. Aceite a Jesus, se liberte da iniquidade, se liberte da transgressão, se liberte do erro, se liberte da maldade, se liberte da desobediência, se liberte da rebeldia, porque um homem pecado é tudo isso aí contra Deus. O homem pecado vive na iniquidade, vive na rebeldia, vive na transgressão, vive na incredulidade, vive na anarquia. E tudo isso é uma afronta contra a bondade de Deus. Tudo isso é uma afronta contra o amor de Deus. Tudo isso é uma afronta contra o perdão de Deus. Mas nesta manhã nós estamos dizendo aqui para você de alto e bom som que o pecado é real, ele existe, mas que também o perdão de Deus é real, que a graça de Deus também é real e que está apto para perdoar o meu irmão, para perdoar a minha irmã, libertar o meu irmão, a minha irmã e conduzi-los ao céu de glória. Como eu disse para você, o nosso tempo aqui é curto, não dá para nós termos aqui, porque isso aqui é um assunto para um seminário, para um assunto para muitos dias de mensagem, mas nosso intuito aqui é trazer essa sinopse, esse resumo dessa doutrina fundamental da Igreja Cristã, sobretudo da Assembleia de Deus, tá bom? Então esta é o 5º artigo da nossa declaração de fé. Cremos na doutrina do pecado e da necessidade do arrependimento do homem, tá certo? E que ele deve direcionar a sua fé para Cristo, para alcançar a salvação e o perdão dos seus pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa se aprofundar mais nesses conceitos bíblicos que aqui estamos falando para você. Pai amado, Deus eterno e Deus querido, nesta oportunidade, queremos apresentar a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo a nossa emissora, acompanhando nesta frequência, na 87,9, no nosso aplicativo. Obrigado aos irmãos também que vão acompanhar no canal Querigma. Quero apresentar a todos esses, meu Senhor da Glória, que foram alcançados pelo perdão de Deus. E aqueles, meu Pai, que porventura ainda não foram alcançados, possam ser alcançados, possam se libertar do pecado e possam viver uma vida de liberdade servindo a Deus. Pai, em nome de Jesus é que eu te apresento e te agradeço desde agora e para sempre. Amém.